Essa quarta-feira, quase fria, quase quente, quase alguma coisa. E nesse silêncio onde estamos concentrados fazendo alguma coisa. E que o mangá do Naruto saiu. O programa Quadrinhos começa quase às 11, vamos terminar o meio-dia. Como sempre. Eu tô sozinho? E eu tô sozinho. Então, já que eu estou sozinho, hoje o programa será quase maluco, a mesma coisa de sempre. Então, bora de uma musiquinha só pra gente ficar quase feliz. Mais, hein? Ah, não tô sozinho não, obrigado. Não, você não está sozinho. O programa Quadrinhos começou. Bem-vindos, esse é o Edson e aquele foi o Samuel. Nunca começa às 11, nunca termina ao meio-dia. O programa Quadrinhos está no ar. Eu achei que eu ia fazer sozinho, achei que você ia ficar calado, ia falar que você chegou atrasado, não sei lá. Eu estava perdido no tempo. Lost in the time. Summer time. Muito bem. Saudações a todos nessa quarta-feira. Começa o programa Quadrinhos. Bem, o programa de hoje era para ser com o Zander, só que o Zander, infelizmente, não pôde estar presente. Então, vai ser com o Edson e com o Samuel. Ah, na verdade não. Pois é. E o programa de hoje vai falar de um dos quadrinhos mais... Yo. Não, nem tanto. Digamos... mais curiosos pelos autores que nós já apresentamos, não pelo quadrinho em si. Então a gente apresentou muita coisa, então acho que não vai ser tão assim. Mas sim, vai ser uma das coisas mais curiosas pelos autores e não pela obra, não pelo quadrinho em si, correto? É, correto. Poxa vida, que correto e mais animador, hein? Eu falei correto. Muito bem, Samuel, apresente o nosso quadrinho de hoje. E quem são as pessoas que fizeram este quadrinho? Por favor. Hoje, o viajante. Com... Stan Lee. Sim! Só que ele não só apresenta, ele realmente cria o personagem. Ele só criou, né? Ele segundo pelo que eu vi, ele foi mais ou menos, ele também dá uns pitacos no roteiro também. Tá. E o segundo, Mark Waid. Para alguns que não se lembram, o cara que fez Reino da Manhã. Exatamente. Na verdade, o Samuel, enquanto estava fazendo uma pesquisa sobre Mark Waid, ele ficou impressionado, porque em qualquer local que se vire... Qualquer local que eu achava menção de Mark Waid, tinha Reino da Manhã. Qualquer um. Poderia até ser alguns sites tipo de mangá, que não tem nada a ver. Se falasse tipo, Mark Waid apareceu, iria falar que teria Reino da Manhã. Pois é, então o quadrinho de hoje vem falar de duas figuras pra lá de importantes do universo dos quadrinhos. Duas figuras literalmente lendárias no universo dos quadrinhos, que é o Mark Waid, o Stan Lee e o Mark Waid. Lembrando que o Viajante é um personagem criado, e como falou o Samuel, pelo Stan Lee e dando pitaco do Stan Lee, mas a obra é totalmente, o roteiro na verdade é o do Mark Waid. Todo o roteiro no Mark Waid. Todo o roteiro é do Mark Waid. Isso que a gente não falou do pintor, né? É o desenhista. Né? Não, o pintor é só Alex Ross mesmo. Nem vem o cara que faz o Fallen Angel? Fallen Angel também pinta. Woodward, alguma coisa assim. Deixa no lugar. JF Woodward. Tá, quem é o cara que... Então, você tá com a revista aí na mochila, não tá? Ixi, não tirei ainda não. Ele vai pegar a mochila porque ele esqueceu. Ele vai pegar o quadrinho que ele esqueceu o quadrinho. Não, eu só vou pegar. Eu esqueci o quadrinho na mochila, nada demais. Shed alguma coisa. Shed Hardin. É esse cara. Pois é.
que tá nos desenhos. Exatamente. Então, gente, o programa de hoje vai ser sobre Stan Lee. Uma das poucas vezes em que Stan Lee tá escrevendo, né? Ele escreveu pra Boom. A gente vai... Vamos de 2 músicas pra galera sentir o que vai ser o programa de hoje? A que eu quero vai ser por último? Não, vai ser a primeira. Opa! Fique frio, vai viajar. Tô quase feliz. Ou tô feliz? Não, eu tô feliz. Define. Ou Eu tal tô- ou não tá. Eu tô. Então, 2 músicas... E olha que se fosse o programa com os anos, também teria Megadeth. Eu acho que a gente deu chance demais pra esse cara. Por quê? Tá feliz demais. Ué, esse aqui queria me ver triste? Boa ideia. Não, não é uma boa ideia. Muito bem, gente. 2 músicas pra começar o programa, pra vocês sentirem como é que o programa hoje tá um pouco birutinha. Vamos com Guru, com The Traveler, e vamos com... Megadeth! I have go, we travel. Pois é. Então, como o Samuel agora adora dizer, Fique frio e vai viajar. programa Quadrinhos começando nessa quarta-feira com uma mistura de rap e jazz e depois uma porradaria ao estilo porradaria mesmo. Porradaria. Ok? Até. Até. Ok. A gente voltou. Voltamos. Voltamos. Depois de ficar frio e viajar, a gente volta. Sim. Eu deliro nessa música. Sério? O que foi? É porque eu coloquei o som muito alto, aí de repente, quando voltou, eu fazia um au! Ah. Coisa que ficou meio alta pro meu ouvido. Muito bem, senhoras e senhores, estamos com o programa Quadrinhos, estamos com o Edson, estamos com o Samuel e estamos com... O programa tá bem. Joey Satriani ao fundo. É? Uhum. Muito bem. Samuel, diga-nos o que significa ser um viajante do tempo. Você ser do passado, do futuro e ir pro passado ou pro futuro. Poxa vida. Ou você pode brincar com o tempo. Pois é, se você tiver por acaso indo numa livraria, numa banca de revistas e de repente você pode se espantar com um quadrinho que foi lançado pela editora Mitos. Na mesma época que saiu Fall Angel, saiu também um quadrinho chamado O Viajante. E o Viajante, logo na capa tá escrito que ele é do Stan Lee. Na verdade, o nome do Stan Lee aparece 2 vezes, né? É, a assinatura dele e o nome dele. Junto com o Mark Waid e o Chad Hardin. E aí vem uma coisa interessante. Quem é Stan Lee? Quem é Stan Lee, Samuel? Por favor, para os nossos ouvintes, diga quem é esta figura minimamente... Criador da Marvel? Da Marvel, não. Um dos grandes criadores dos personagens Marvel? Ah, sim. Você se lembra quais são os personagens que ele criou? Pelo menos 3? Homem-Aranha? Sim. Demolidor? Oi? Não. Demolidor não, né? Não. Mas jogou perto. O Hulk também não. O Hulk é do Peter David, né? Não. Sim. O Hulk também é dele? Sim. O Capitão? Não, Capitão não. Capitão é do Jack Stan, Eita. do Kirby. Jack Kirby. O Quarteto? Alguém do Quarteto? Que tal todo o quarteto? Todo o Quarteto foi dele? Todo o quarteto. Acho que se você for ver, ele aparece, né? Nos filmes do Quarteto. Sim, todos os filmes da Marvel ele aparece. Por que ele tem que aparecer? Na verdade é só uma pequena brincadeira. Não é o ele tem que. Mas é só uma brincadeira que tem desde o primeiro e tá até hoje. Ele sempre tá lá dando uma pontinha.
minimamente ele lá está a figura dele, às vezes rápido, às vezes uma cena rápida, às tipo, vezes uma coisa mais prolongada. Acho que no Homem-Aranha 2, quando o Homem-Aranha ele vai salvar alguém, ele passa, aí o Stan Lee, Pois olha é, quem tá ali. exatamente. Então é uma figura icônica, né, do mundo dos quadrinhos. Muitos não gostam muito dele devido às picaretagens que ele fez na vida, Como assim? devido a não dar crédito a algumas pessoas de vez em quando não era merecido, mas o cara tá aí dando o ar da graça e falando suas loucuras. Bota loucura. E aí é que vem o segundo ponto, né? Quem é Mark Waid? Como você já falou, simplesmente o criador, né, de um dos quadrinhos mais importantes de todos os tempos é o Reino da Manhã. Ou como se falou no League of Legends, lendário. Pois é. Pode-se falar que Reino da Manhã é um quadrinho lendário. Não, mas inevitavelmente Reino da Manhã é um dos quadrinhos mais importantes da DC e que vai gerar muita coisa. Tanto que o programa do Reino da Manhã gerou foram duas visitas da galera ao estúdio. Então, meio que foi sem querer, não foi nem... Não foi programado. A conversa se estendeu tanto que Teve que ser 2. acabou se esticando para 2. Pois bem, então o Stan Lee passou muito tempo sem fazer nada. Sério? Ele saiu da Marvel? Não, ele virou diretor da Marvel, depois virou muita coisa e acabou ele saindo, ficando... Ele cansou ou ele quis sair? Na verdade ele acabou colhendo os lucros. E ficando feliz na dele. Até que em 2010 o pessoal da Boom Comics chama ele, não é, para fazer um conjunto de personagens. Na verdade não é só no Brasil, saiu só na verdade, mas na verdade são 3 personagens criados por Stan Lee, que é o Starborn, The Traveler, que é o viajante que nós iremos falar, e o Soul Hero, Soul Zero. Se você for ver também no site da Boom, tem muita coisa, tem coisas também do Mark Waid. Sim. Incorporated. Sim, o Mark Waid ele também se transformou numa figura importante, sendo um dos diretores criativos da Boom. Ele saiu em 2000, se não me engano, o Mark Waid entrou em 2008, saiu mais ou menos em 2011. Se não estou enganado, 2011, 2012 ele saiu da Boom. E aí ele foi ser freelancer, foi fazer coisas diferentes por aí. O que dá na telha? Exatamente. A gente quer fazer uma história, beleza. A gente resolveu aqui fazer uma história. E como sempre na capa vai ter Mark Waid, o criador de Reino da Manhã. Sim, sempre vai ter Mark Waid. Sempre vai ter Reino da Manhã. Na quarta capa diz assim: Stan Lee, um dos maiores ícones da história dos quadrinhos, une forças ao aclamado roteirista Mark Waid. Reino da Manhã, Capitão América e Demolidor. Sim, Mark Waid é uma das figuras mais importantes e que sempre vai estar aí relacionado o seu nome a Reino da Manhã. Pois bem, falamos muito das figuras, né? Porque afinal de contas estamos com 2 figuras fenomenais. O que me levou a comprar o Viajante? O nome Stan Lee e Mark Waid. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, só lembrando que o personagem é do Stan Lee, mas o roteiro é do Mark Waid. Até aí, beleza. Então, assim, quem faz a história é o Mark Waid com pitacos, não é, com ideias do Stan Lee. E que no Brasil tá saindo pela editora Mitos. Na verdade, eu acho que o Mark Waid que só fez o roteiro e o Stan Lee, opa, bora colocar isso, bora colocar aquilo, fiz tal personagem, bora encaixar, eu acho que foi interessante. Santudinho. Pois é, então é exatamente em torno disso que a gente vai ter o personagem, a história central, né? A história de 2 figuras criadas por 2 ícones sagrados, né? Digamos assim, queira bem, queira mal, dos quadrinhos. Um fez
Kingdom Come. É impossível não falar de Mario. É aquele lance, mas... Vamos para o quadrinho em si. Pois é, e o quadrinho em si, uma coisa interessante é que a Mitos lançou na mesma época, praticamente, no mesmo mês, chegaram as bancas e livrarias e comic shops do Brasil. Comic shop? Aqui tem comic shop? Tem aqui no Comics, por exemplo, é uma comic shop. Ah, é verdade. Tem uma loja, tem várias lojas em São Paulo, como a Comics, que é uma comic shop, e tem a... esqueci o nome da outra. Mas era só pra saber, né? Não, tem sim, nós temos várias comic shops no Brasil. Mas não apenas uma. Para uma história. Pois é, mas voltando para a história do Stan Lee marcou Stan Lee, do né? Reino da Manhã. Mas voltando para o Viajante, como a Mitos lançou ao mesmo tempo o Viajante e lançou Fall Angel, uma das coisas mais legais é que Fall Angel foi feita no traço do pincel. Foi. Né? Que a gente até comentou isso no quadrinho, até cometi. Ele pinta. Ele pinta. Eu cometi uma gafe terrível, que é você e a Juni me salvaram na hora, né? De que ele pinta e a parte, a computação gráfica ele usa só para alguns detalhes, né? Só para dar alguns retoques. É quase zero. É, quase zero. Já no Viajante é o inverso, né? Na verdade, é a pura digitalização. É um quadrinho praticamente que feito declaradamente nas pranchetas digitais. Acho que no final do quadrinho aparece algumas imagens, mas você percebe que é pura digitalização. Ele mostra alguns esboços, não é? Só pra gente ter ideia da cena. Eu achei muito legal os comentários que eles iriam fazer. No final, aparecem os comentários de como eles poderiam fazer a máscara do viajante. Tem a máscara, tem o símbolo do Viajante também. Então assim, tem algumas coisas legais. Eu gostei daqui, ficou mesmo. Daqui. O legal é que tem uma hora que ele coloca um bigode aqui e fala: gostei desse bigodão. Mas ele não vai ficar legal. Não acabou utilizando o bigodão pro personagem. Não, ficou legal assim do jeito que ficou. Sim. Ficou um personagem herói light, herói. Tranquilo. Ficou muito a lá Stan Lee. Bem, Obviamente. Uma das coisas mais legais do próprio Viajante é que o visual dele é todo azul, um azul púrpura mais ou menos. É um azul bem forte. Um azul bem forte, quase que púrpura às vezes. Isso dá um certo quê pro personagem. O que eu achei bem legal, né? Esse azul me lembra, sabe o quê? O quê? O uniforme aquela ideia não exatamente do policial, mas aquela imagem que a gente tem de policial norte-americano. De uniforme azul e tudo mais. Me dá assim uma certa ideia de aproximação. Quer dizer, eu pelo menos senti isso, né? É cada um com cada um. Eu fiquei na minha mesmo. Eu fiquei na mesma. Nada. Não. Tipo, mais um heróizinho. Mas eu achei bastante interessante o azul. O uniforme dele eu achei bacana. Essa ideia desse azul forte. Bem né? forte. Não me deu menção a nada, mas eu me amarrei. Ok. Bem, do que fala o quadrinho afinal de contas? Falamos, e do que fala o quadrinho afinal de contas? Ele viaja sobre o tempo. Pois é, a gente tá falando de um personagem que viaja no tempo. Não é isso que é o Travel. Por isso que o nome dele é o Viajante, não é? Até aparece The Traveler, né? The Traveler. The Traveler ou Viajante, né? Porque ele tem o poder, né, de viajar no tempo. Na verdade, não é bem de viajar sobre o tempo, de voltar passado e futuro e se brincar com o tempo. Ele consegue dar a entender que ele viaja um pouco no tempo, né? De que ele tem essa... mas não é exatamente... eu quero voltar para daqui... eu quero ir para 2 anos seguintes. Não é. É mais ou menos ele brincar com o tempo. Ele brincar com espaço e tempo. Exatamente. Não exatamente com paradoxo. Ele não faz longas viagens, né? Ele faz viagens curtas e ele tem esse controle mínimo de tempo. Às vezes ele quer dar um soco mais forte, por exemplo, ele faz isso várias vezes. Ele quer dar um soco mais forte, aí ele acelera o
O soco dele. O soco dele, ele acelera o tempo dele pra acertar o alvo, né, o objeto com mais força. Isso sim é brincar com o tempo. Pois é a brincadeira do personagem com o tempo tá em cima disso, né? Não é viajar. Não é viajar necessariamente, Mas às sim vezes. brincar com ele. Tem uma hora do carro, por exemplo. Que ele acelera a velocidade do carro. Mas sem deixar ele acelera a velocidade do carro, prendendo o carro no tempo e acelerando o máximo o carro. Aí quando ele solta o carro, quando ele digamos, solta o carro dessa parada, né? Dessa pausa. Nessa pausa ele volta No mais tempo rápido. o carro vai mais rápido. Então, são aí pequenas ideias. Você não gostou muito a princípio, né? Do quadrinho. Olha, a princípio realmente não me chamou muita atenção, não. Eu li muito na base do... Tá. Na verdade, Eu que te empolguei a você ler, né? Eu tava lendo tanta coisa. Na verdade eu tava... O que eu tava lendo? Acho que eu tinha terminado de ler algumas coisas. Eu olhei Mark Waid com Stan Lee, você tinha comprado. Epa! Coloca na mochilinha. E coloquei na mochila e bora lá. Bora lá ver como é que é a história, beleza. Eu achei interessante. Como eu fui o primeiro a ler, bora começar por mim. Eu achei legal algumas ideias, principalmente aquele final, aquela brincadeira. Por causa que na história, o viajante, ou como que é o nome? Cronos, ele ganha um nome de Cronos no quadrinho. E ele, na hora que ele tá salvando a galera, bora começar pelo começo então. No começo ele é basicamente o herói que tá salvando algumas pessoas aleatórias, importante detalhe, aleatórias dos homens segundos. Nanosegundos. É até estranho o nome. O nanosegundos, eles simplesmente atacam as pessoas aleatoriamente, mas bora ficar no aleatório. Pra não dar um pequeno spoiler, eles atacam as pessoas aleatoriamente e ele chega lá pra salvar, como um típico herói. Até aí, beleza. E ele sempre pega um objeto da pessoa. Por exemplo, a primeira pessoa, ele pega o óculos dela. Uhum. Aí você pergunta, o que ele pegou o óculos? Aí, o que eu agora falando que eu achei interessante, o que eu achei interessante foi isso. É que como no final, por que esses objetos foram pegos? E como que gerou? Eu achei bacana essa parte. Eu literalmente falei, caraca, velho, legal isso. Eu realmente dei uma beiradinha na batata. A ideia, assim, é aquele negócio, tem algumas coisas no quadrinho que realmente chamam a atenção. Chamam a atenção. Uma delas é essa, né? Essa visão que ele vai dar muitas vezes de utilização, né? Eu achei bacana. Eu achei bacana a história. Lógico, se a gente for comparar com o Reino do Amanhã sem discussões, é a mesma coisa de que comparar Golias com Davi. Apesar de que Golias derrotou Davi. Mas aqui, vamos pegar o quesito tamanho. Pois é, então acho que o legal. E o problema é que fica aí, né? O legal é o nome deles em inglês, porque no Brasil aparece como Homens Nanosegundo. E no original tá aqui. Split Second Man. Que seria Homem de segundo com o split. Por esse split que eu não tô me lembrando. Eu nem. Né? Mas seria alguma coisa como os homens do segundo. Não no segundo. Não no segundo. Eu acho que aí depende muito da tradução da editora, né? Lógico. Mas no segundo até que fica legal por conta da própria história que eles vão trazer. Exatamente. Não fica assim tão perdido, tão avoado. E se você for ver, ele mantém o segundo. Exatamente, mantém a ideia do segundo. E são. O interessante é que são 3 Split Second Man. São 3 e ele seria o quarto, né? Ao que dá a entender, ele seria o quarto, né? Mas aí a gente descobre que tem um líder. E que, assim, no começo, é aquela velha história de que no começo a gente fica meio perdido com a coisa, a gente só vê a coisa acontecendo. A história
depois da terceira, quarta página já começa num ritmo bem acelerado. Verdade. Passou a primeira parte, ela já tem um ritmo bem acelerado, bem Corrido, 2. Bem corrido, quase um 2, na verdade. Quase um 2. Chegando próximo, muitas vezes, a um 2, né? Quando a gente fala um 2, só relembrando aquela coisa do você ler, ver a página, ver o quadrinho E passar. Porque a informação é muito rápida. É, aquela ideia de que você tem que ficar sempre com essa informação rápida o tempo inteiro. Vamos para 2 músicas? Ok. Vamos para 2 músicas literalmente nacionais falando de viajante. É a vida. Pois é. Então, vamos de... Opa, cadê o negócio? Oi, me perdi aqui. Aqui. Ney Matogrosso com Viajante e Sá Rodrigues e Guarabira também com Viajante. 98.1, a Rádio Comunitária de Planaltina, Utopia FM também. Você pode ouvir esse programa maluco e despontualmente no www.utopia.fm.com. Tem FM aí, ó. Utopia.utopiafm.com. Opa. Ou no www.dissonante.org. Bora ficar com o FM mesmo. Pois é, vamos ficar com o FM. Então, programa Quadrinhos voltando daqui a pouco, depois de 2 músicas nacionais. Como eu falei hoje o esquema de música aqui tá meio doido. Então hoje vai ser doido. Hoje as músicas vão ser bem piradas. Teve porradaria. Megadeth. E teve coisa tranquila. E teve jazz com... É que ainda não consigo achar... Jazz com rap. Ou rap com jazz. E agora vamos para 2 músicas nacionais. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos. Voltamos para a nossa felicidade. Programa Quadrinhos hoje com músicas de fundo de Joe Satriani. Música que eu me lembro de Joe Satriani não é dele. Ele toca. Star alguma coisa do Deep Purple. Eu me lembro de Traveler. Eu me lembro. Ele tem uma música chamada solo que, na verdade, originalmente é de teclado, ele faz na guitarra. Ah, sim, você tá falando da versão. Da versão. Oi. Esqueci o nome da banda. Deep Purple. Não. A banda que ele tocou. Com a banda que ele tocou? Ele se juntou com uma galera pra fazer Não sei, eu só lembro do solo dele. Pois é. Então, programa Quadrinhos dessa quarta-feira, falando de O Viajante. Ou The Traveler. Do Mark Waid. Do Stan Lee. E do Chad Harding. A gente sempre fala ele por último, não sei porquê. Pois é, ele tem algumas coisas legais. Ele fez... Ele participou, ele desenhou durante o tempo Homem-Aranha, por exemplo. Mas ele acaba não sendo a figura importante. Né? Os nomes de alguns homens acabam sendo mais importantes que o nome dele. É tipo Reino da Manhã? Pois é. Ou ter criado vários personagens da Marvel. Complica, né? Querer... Complica. Pois é, nesse terceiro e rápido bloco... uma das coisas mais legais no Viajante, Samuel, pelo menos eu acabei notando isso, é que ele acaba se tornando uma história clichê de certo modo. Nossa, muito previsível. Clichê, previsível. Ao extremo. E o telefone tá tocando. O Samuel foi atender o telefone. E uma das coisas mais interessantes do quadrinho é que, de certo modo, em algumas partes, ele se torna bem previsível, com ideias bem tranquilas. Faltei. Ok. Sem ser tão grandioso, digamos assim. Não é lá o Reino da Manhã, obviamente. Já que é para se comparar, então bora comparar. Nem chega perto do Reino da Manhã. Mas dá pra divertir. Mas é realmente Santo Dio.
Mas eu cheguei no tédio da sala, sentei lá no fundo, o professor já não tava passando mais nada, fui me ler e ri pra caramba. É sério, teve partes que eu ri, rolei de rir e que eu pronto, o professor vai me achar um doido aqui e vai me expulsar da sala, o aluno ele tá pirando na batata lá no fundo. Mas eu ri muito na história, eu achei bastante divertido, eu li, não fiquei nem pensando em Reino da Manhã, Mark Waid, Stan Lee, eu só li mesmo, não fiquei pensando em nada não. E na verdade esse aqui acaba sendo um dos mais legais, né? A gente acaba na primeira página, lembrando que no Brasil essa encadernada da Mitos tem quatro revistas, né, originais. São 4 capítulos. São 4 capítulos. E no primeiro capítulo você já esquece completamente que foram 2 grandes monstros, né? São 2 grandes monstros que estão fazendo a obra. Tipo, é pra ler. Eu leio, não fico pensando nada. E aí, se você deixar de ler simplesmente por ler, a coisa... ficar pensando em Reino da Manhã ou em Histórias da Marvel. Pois é, aí a coisa realmente funciona. O Lima uma vez falou que o Mark Waid ele tem uma coisa interessante, né? Ou ele faz grandes histórias ou faz histórias meio aquém do que ele poderia ter feito. Fica meio... Ele fez isso? Exatamente. Caramba, ele fez isso. Acho que esse acaba sendo o detalhe, né? Ele simplesmente tá ali, faz uma obra legal e, tipo, tá. Não chega a ser um lendário. Não espere muito. Eu não esperei. Apenas leia e curta. Porque tem umas horas em que a história fica muito engraçada. Ainda mais porque a gente às vezes não sabe. Tem um certo quê de drama, mas não cai pro dramalhão. Não, eu acho que o drama ele fica mais. O drama ele é mais o sentido da história. O drama ele só dá o sentido da história. Mas o enredo, mas nada demais. Pois não é o drama. Não é aquele dramalhão de. E eles contam essa primeira encadernada, eles contam a história do personagem, contam quem é o personagem, como adquirir os poderes, quem são os vilões. Até agora, na revista até agora, deve ter qualquer coisa, eu dou uma relidinha, como que ele conseguiu os poderes. É uma explosãozinha no laboratório. Aquilo? Só? É? Chato. Pois é. Que clichê. Exatamente, tudo na história é clichê. Pô, mas aquela jogada dos objetos é muito legal. Sim. Aquela jogada dos objetos eu achei bacana. Ele tipo pega o objeto e eu quero ser o óculos. Pra que você quer o óculos, velho? E ele é quase cega, você vai deixar a garota bater o carro. Ele é míope ao extremo e ele vai pegar o óculos de uma míope e ela... Tá bem. Tá. Detalhe que ela tinha acabado de comprar, né? Pois é. Mas faz parte da aleatoriedade do quadrinho inicial, né? Você não sabe exatamente o porquê, mas que no final acabam tudo se encaixando. Eu achei outra coisa interessante, né? Não fica vácuo. Pois é, não Por mais que seja clichê, não fica vácuo. Os dois são... O Mark Waid é um ótimo roteirista, então ele procura não deixar esses vácuos... Não deixa vácuo e nem fica tão... viajante demais. Apesar de o nome do quadrinho ser viajante. Por isso que eu trocadilho. Não fica tão viajante. Mas assim, é uma obra legal. Leia, curta, se divirta, ria e não espere nada demais. A gente não sabe se a Mitos vai lançar o número 2 do segundo encadernado, volume, né? O segundo encadernado dos... Por causa que aqui tem 4 capítulos. A gente foi atrás, são 12 capítulos. Originalmente foram 12. Não se sabe se pode sair... Eu acho que não, por causa que aparece capítulo final. Mas a gente não achou nada. A gente foi atrás e não achou nada. A gente achou e não achou nada. Lembrando que na verdade são 3 personagens que o Stan Lee criou: o Traveler, o Soldier Zero e o Starborn. Então, pelo que deu pra dar uma buscada rápida, né? Esses 3 personagens se encontram algumas vezes. Fazendo aí um mega over, um crossover entre eles. One shot? Mas assim, não tem nenhuma esperança da Mitos lançar
Eu gostaria de terminar só pra terminar mesmo. É. Pra ver o que dá. Só pra gente dar aquele gostinho de ver o que tá acontecendo. Então, é uma obra rápida, curta, tranquila. Clichê ao extremo. Lembrando que ela se fecha, né? Essas 4 histórias, Fato curioso. esses não 4 tem- capítulos, eles se fecham. Então, Vai ver por causa disso que a Mythos tá pouco se importando no só o resto. pois é, não há muita preocupação de se lançar o resto da obra, porque afinal de contas, quem for comprar vai ter aquela ideia de que ela se fecha em si mesma. Eu achei que ela se fechava por ali. Pois é, não é como Fallen Angel, por exemplo, que tem aquele acordo final em que você acha que pode dar uma continuidade. Aqui não. Literalmente aqui Ali acabou e é só isso e ser feliz. Então, seria interessante saber o que acontece com o personagem, para onde o personagem vai, né? Já que Quais- tem continuação. Quais seriam os desmembramentos e possibilidades desse personagem, que até que é interessantezinho. Acho que acho que se tivesse mais algumas páginas ele já até chama atenção. Ou não? Sim. Eu só não gostei. Talvez também Então, gente, basicamente o programa de hoje assim. Custa Eu achei pela Mythos lá 39 alguma coisa. R$ 39,90. É. Eu só achei meio caro. Achou? Assim, comparando com outras obras, com outros materiais. Achei o Reino da Manhã foi 27. Pois é, porque eu tô falando. Fato curioso. Assim, fica meio... É uma obra que poderia ter sido um pouco mais barata. Até porque, assim, apesar dos 2 grandes nomes, ela, na verdade, Não impressiona não muito. impressiona muito. Então, vira aí uma coisa meio... É isso. É isso. Mais alguma coisa? Não. Acho que a gente falou o que mais ou menos tinha em mente. Aí você vira e fala, poxa vida, mas é só isso? É um lance que... Eu acho que o problema é só o preço, né? Eu acho que vai falar mais do que do quadrinho. Senão daqui a pouco vira spoileragem. A gente É. vai falar muito spoiler. E não tem muito a se comentar. o legal são os poderes dele, os poderes de tempo, Brincar com o tempo. de brincar com o tempo. O drama... Só pra dar um porquê, só pra deixar a história. Uma coisa legal, você percebeu que de vez em quando ele é meio comediante? Em Não sei alguns por quê. momentos ele... Pois é, Não sei porquê. bem típico do Stan Stan Lee, né? E Mark Waid não é comediante. Não, mas Não? é bem típico do Stan Lee essa ideia de Fazer piadinha. fazer piadinha. Bora pro banheiro. Por quê? É onde os homens se resolvem seus problemas. Vai pro banheiro, eu. Pô, acho que eles estavam no restaurante, né? Tá no restaurante. Aí, bora pro banheiro. Mas por quê? É onde os homens resolvem seus problemas. Pois é, então acaba se tornando esse um dos legais do quadrinho. Ô, Jonatas, obrigado. Assim que eu conseguir resolver esse problema, eu te aviso. O quê? O Jonatas falou que a gente não tá muito audível. Eu já tô... Você não se ouve muito mesmo. Eu não vou me ouvir. Pois é. Assim que a gente conseguir resolver, a gente dá um jeito aqui. Então, gente, acho que é só por isso, né? Eu também acho que é só isso. Programa que vem, Talvez com o Zander. talvez com o Zander ou talvez com o Léo. Leônio. Afinal, hoje era pra ser o programa de 100 balas, né? Pois é, hoje era pra ser o programa de 100 Por causa balas. que hoje o programa é 100. Pois é, hoje era o programa 100, era pra ser com 100 balas, mas o Zander infelizmente não pôde comparecer, então teve que ser o viajante. A gente teve que viajar pro 100. Pois é. Então, programa que vem ou será com o Zander sobre 100 balas, ou será com o Leônio. Alguma... Possivelmente Turma da Mônica, Laços, um quadrinho que saiu agora, uma releitura da Turma da Mônica. Poxa vida. Sei lá, eu também. Eu acho que é por causa que o viajante. Não tô muito animado por agora. O viajante realmente não te animou tanto. Na verdade, até que me animou, mas. Não é um Tex. Tá. E que eu vou ler o volume 66.
Bora ver o que o Tex nos traz. Tá bom. Então, gente, programa Quadrinhos indo com duas músicas, pra variar, né? Com duas coisas curiosas. Música brasileira? Não, vamos... Porradaria? Uma é porrada, a outra não. Ah, uma é Blind Guardian. Uma é... Não, eu tirei o Blood Guardian. Tirou? Tirei. Por quê? Porque eu notei uma coisa. O quê? As músicas não porradaria são The Traveler. E as músicas, por conta do Megadeth, falam de viajante. Só que dessa vez vamos com Nevermore, com A Voyager. Fazer o quê? Que lembra que na verdade seria eu, viajante. Então vamos de Nevermore e Scream 3 com Traveler. Programa Quadrinhos indo embora nessa quarta-feira, quase resistindo ao acabar ao meio-dia. Na verdade, meio-dia e 8, então... A gente começou 11h08. Gente, até semana que vem, possivelmente com o Zander ou com o Leônio, falando ou de Sem Balas ou da Turma da Mônica. This is it. E o Samuel está muito animado. Na verdade, eu acho que acabou. Eu já tô quase naquele espírito do finalzinho. Tô no espírito do... acabou, né? Tá bom, gente. Nós foi. Fiquem com Screaming Tree e Nevermore. Uma tranquila e outra porrada. Programa Quadrinhos volta na quarta-feira que vem, assim esperamos. E nós fomos. E nós foi.